quando a gente começou? A gente meio que começa, sem pensar muito. Uhum. "Ah, vou vender, mas vai vender o quê? Ah, esse é o meu produto. Ok, o que que ele faz, o teu produto? Ah, meu produto faz X, Y, Z. O que que o cliente ganha com isso?" Porque a primeira coisa que eu aprendi em vendas, assim, que fez a gente começar a vender, foi quando eu fiz um treinamento e o rapaz falou o seguinte: "Tu tem que responder a pergunta do cliente, o que que eu ganho com isso? Hum. E você tem que evitar a pergunta, tá, e daí?" Bem-vindo para o nosso novo quadro aqui no nosso canal, falando sobre empreendedorismo. Hoje a gente vai tratar sobre vendas de um modo geral, utilizando as redes sociais. Vou entrevistar aqui hoje a minha irmã Rod, que cuida da parte comercial da nossa empresa há bastante tempo. E como eu já falei nos nossos stories no Instagram, nas nossas outras redes sociais, há muito tempo a gente já empreende no mercado do agronegócio. E agora a ideia é, pô, a gente tem um público gigante, atingimos aí mais de 50 milhões de visualização em nosso canal, e por que não ensinar a fazer aquilo que a gente fez para chegar até aqui? Então, esse novo quadro nós vamos falar bastante sobre empreender. Se você já tem uma dúvida, no comentário desse vídeo você pode deixar sua dúvida que nós com certeza vamos gravar conteúdo referente a este assunto. Então, bem-vindo para o Empreende Agro, no nosso podcast Empreendecast. Boa noite, Rod, seja muito bem-vindo, obrigado pela entrevista. Muito obrigada pelo convite de Ok, estar aqui hoje, sou a primeira a ser entrevistada sobre empreendedorismo, né. exatamente isso. Então, hoje a ideia realmente, né, como tu comentou comigo, é a gente falar um pouquinho sobre vendas. E nós estamos nesse mercado já aí eu comecei com 17 anos a vender, Óbvio. então hoje nós estamos na empresa desde 2013, temos um volume bem interessante de cliente hoje, né, quando a gente faz os levantamentos, aí a gente tem, os indicadores semanais, mensais, mas por mês em torno de 2.500, 2.700 clientes que a gente recebe e atende de forma aí orgânica e através de tráfego pago na nossa empresa. Então eu acredito que, obviamente a gente nunca vai saber tudo, mas a gente já tem um pouco de experiência que vale ser compartilhada. Então Bacana. hoje a gente já atende um volume bem interessante de clientes, e eu penso que o que a gente tem conseguido conquistar é porque a gente conseguiu se organizar. Pronto. E quando se fala em vendas, né, vendas é o carro-chefe de qualquer negócio. Você pode ter uma fábrica de BMW, você pode ter uma fábrica de Ferrari. Se você não tiver uma equipe comercial, se não tiver vendas, por mais que você tenha a marca que é líder, né, vamos dizer assim, a melhor marca na parte de tecnologia, sem vendas você não tem negócio. Não tem. E claro que, pô, mas no mercado, falando aqui para o agro, né, falando sobre cerca elétrica, o pecuarista, o agricultor, a pessoa que está assistindo, eles são empreendedores, porque eles engordam o animal e eles precisam vender. Ah, mas tudo bem, o frigorífico já tem algo tabelado, mas venda é venda. Então, assim, quando você enxerga o teu negócio como um negócio de verdade, você precisa pensar em marketing e vendas. E o que, que seria vendas no seu entendimento? O que, que nós poderíamos trazer de conhecimento para essa galera? Como tu falou, assim, a questão do pecuarista, né, quando você começa a entender o conceito do que você faz, se realmente é a venda, aquilo que você executa, aquilo que você entrega, será que dentro do que eu vendo, na minha do que eu produzo na minha propriedade, é somente aquele cliente que eu posso atender? Então é nesse sentido, muitas vezes é, mas talvez você consiga entender o conceito e você consegue até entregar algum serviço a mais, algum produto a mais, consegue melhorar a margem, consegue melhorar custo quando você entende como que funciona o todo. Então hoje, na minha visão, vendas é como se fosse o alimento para uma pessoa. Pronto. Então você pode estar lindo e maravilhoso. Se você parar de comer, o que que vai acontecer? Primeiro você emagrece uns quilos nos primeiros dias, mas depois você vai definhando e já Definha. Então não tem outra forma, é aquilo que mantém a gente vivo. é. Então o pessoal costuma falar que é o oxigênio, que é o sangue, que é o alimento, que é a água, mas todos eles caem no mesmo sentido que é venda é o que mantém uma empresa de pé. Então você pode ter problema estrutural, você pode ter problema na engenharia, você pode ter problema na produção, e tudo isso você consegue resolver se você tiver um caixa forte. Hum, E um caixa forte ele vem da onde? da venda. Da venda. Então, hoje, venda é o que mantém uma empresa de pé. Então, quando a gente passa por dificuldades, por problemas, o que que a gente faz? Largamos tudo que estamos fazendo e fazemos o quê? Vamos para venda. Vender. Pronto. Então, venda é o que mantém uma empresa de Verdade. pé. Acho que responde aí a tua primeira pergunta. Exatamente, né, aqui na empresa nós nascemos da venda, essa é a verdade. Meu irmão, minha irmã e eu se criamos vendendo, e meu pai é vendedor, então é natural que o filho vem caminhando nos passos da família, nos passos do pai, e a venda realmente é isso. Muitas vezes a gente está angustiado, começa a chegar a parte: "Pô, o fluxo de caixa está diminuindo", o que que você tem que fazer é vender. Agora, falando de vendas no modo
mais técnico, vamos mais direto ao assunto. Quando você define em vendas, existem várias estratégias para você vender o produto. Falando da estratégia que a gente utilizou, se quiser fazer essa abordagem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o funil de vendas, né? Que formas que você tem de ter um funil de vendas bem ajustado. Tá, então primeiramente, assim, o que que nós percebemos na nossa vivência? Quando a gente começa tudo pipocado. Essa é bem a realidade. Você começa com aquilo que tu tem na mão, é o máximo que você tem, e aí tu começa a perceber que aquilo te leva até um determinado lugar. Uhum, Quando começa a crescer, começa a ter mais cliente, começa a ter que entregar mais coisas, se você não for organizado, você se perde. E quando você se perde, o cliente se frustra. Quando o cliente se frustra, ele não compra mais e você não vende. Então, uhum, você vai até um determinado ponto com, vamos pensar, empurrando com a barriga, como a gente fala, né? Mas chega um determinado ponto que você precisa começar a entender que existe uma lógica, um funcionamento padrão. E isso não é a gente inventando, não estamos criando a roda, inventando a roda. O mercado funciona assim. E uma das técnicas mais importantes, vamos pensar um dos conceitos, na realidade, mais importantes que você precisa aprender é o funil de vendas, que é quando você consegue estruturar um processo de vendas no teu negócio, que você realmente começa a entender quando o cliente entra, como que ele vai amadurecendo até que ele tome a decisão e ele se torne um cliente. Então, o funil de vendas nada mais é do que realmente você pensar no funil. Por que foi criado isso? Porque tem que ser didático e prático e fácil de entender. Então é um funil de vendas. Entra um monte de gente aqui, vai diminuindo, afunilando, 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 até que sai lá embaixo a pessoa que realmente é aquela que compra. Então, esse é o conceito de venda. Ele vem para você conseguir padronizar como que você faz o atendimento, para que você consiga ter controle do que você faz realmente, começa a ter gestão, quantos clientes eu atendi, quantos clientes realmente fizeram orçamento, quantos desses negociaram, quantos desses eu fechei. Então, na realidade, o funil de vendas ele tem essa importância de organização, de como os clientes que chegam são organizados dentro do meu negócio, para que eu olhe esse cliente e eu sei em que etapa ele está. E isso uhum. parece muitas vezes muito técnico, mas não é. Porque pensa que você começa a atender uma quantidade de clientes, 100 clientes por mês. Se você não conseguir qualificar e colocar esse cliente, vamos pensar esse quadradinho ali, né, normalmente é um lead, a gente chama lá um quadradinho no CRM, você vai lá e coloca ele no lugarzinho certo. Então você sabe em que pé está a negociação e o que que você precisa falar com esse cliente e o que você precisa passar de informação para que ele se torne realmente um cliente aí que é um cliente ativo, que a gente fala, aquele cliente que compra. Então, o funil de vendas, a minha visão é isso, é esse conceito básico de como que eu vou classificar e ordenar os meus clientes dentro do meu processo de vendas. Exato. Então vamos fazer uma pergunta bem prática e objetiva na seguinte situação, ok, o funil de vendas então é a organização, como tu acabou de falar, porque quando chega muito cliente, você não sabe quem que vai realmente comprar, quem que não vai comprar. Sempre existe aquele que vem fazer uma cotação, que vai te usar como escada para fazer cotação ou usar para desconto no outro cliente, no outro fornecedor. Mas assim, eu acho que a maior dificuldade de entender qual que é o meu cliente potencial. Esse funil de vendas ajuda a pensar, ajuda a organizar isso. Pô, quem que eu dou mais atenção? Quem que é o meu potencial cliente? Isso entraria também na parte do funil? É porque o funil de vendas, ele é a organização. Uhum, Aí ele faz o seguinte para você, ele pergunta assim: "Beleza, tu tem um funil de vendas?" "Tenho". Ele tem divisões, esse certo. funil de vendas, que são as etapas que o cliente passa. Para cada etapa que ele passa, tem perguntas de qualificação que você precisa fazer. Então, por exemplo, por que que ele ajuda nesse sentido, por que que ele é a base de tudo? Porque de fato é isso, ele vai dizer o seguinte: "Eu vou criar um funil de vendas". Mas ele diz: "Beleza, quais serão as etapas que você vai dividir?" Ele faz você pensar: "Caramba, que etapa que o cliente passa? Ah, ele chega e me manda uma mensagem. E aí que pergunta que eu Hum, tenho que fazer para ele?" Então você entende que é aquele ele te empurra para as perguntas certas? pra E você quan classificar o cliente. exatamente, então ele tem lá, cliente eu aloquei ele num determinado lugar. Por que que eu aloquei ele ali? Ah, porque eu sei de tal coisa. Como que você ficou sabendo disso? Ah, Uhum. porque eu fiz tal pergunta e o cliente respondeu. Então, quando você fala nessa questão, ele ajuda eu definir, não é que ele ajuda eu definir, ele empurra você pelo caminho. Vamos pensar assim, eu gosto de pensar que é como se fosse uma estrada, sabe? Quando você passa lá em São Paulo, como é que chama aqueles Viadutos. viaduto, né? Então, quando você faz um viaduto, é como se fosse isso. Você consegue ir para os lados no viaduto? Não. Não consegue. E é o que o funil te faz. Ele coloca o cliente ali dentro, não tem como você colocar ele para lá, não sei onde é que tá, ele faz, te obriga a seguir naquele caminho. Então é isso que ele faz. Ele vai te ajudar a qualificar?
totalmente, não o funil em si, mas você, ao criar as etapas do seu funil, se obrigará a pensar em quais perguntas eu preciso fazer para que esse cliente seja qualificado. Então, por exemplo, nas cercas, qual que é a primeira pergunta que a gente faz? Qual o tamanho? Da área. Porque se o cliente disser assim: "Ah, eu estou pensando, vou comprar uma fazenda", Que acontece muito. esse cliente, a gente classifica ele como um curioso. Hum. E ele vai ficar lá na minha etapa do funil como um curioso no Vai início. ser atendido, mas não tem a urgência do cara que já está Isso. pronto. Aí depois, dentro do meu funil, ele vai para uma etapa que a gente fala que é os congelados, que é um cara que futuramente pode vir realmente a comprar. Deu para entender então? O funil, ele 100%. te empurra para essas perguntas de qualificação que define se um cliente tem potencial ou não. Ou não. Então, claro, só que a gente está falando para que você ter um funil de vendas, você está falando de pessoas que já estão com o cliente chegando, que aí nós vamos entrar num outro mercado, num outro parâmetro que é, pô, como é que eu vou classificar, como é que eu vou qualificar um cliente se eu não tenho nem cliente chegando? Então eu acho que esse é não sei se vamos falar sobre isso hoje, mas assim, como chegar nesse momento de qualificar? Nós começamos atendendo lojistas. Sim. Esse era o objetivo principal. Começamos a fazer um trabalho nas redes sociais, aonde começou a chegar o cliente que hoje é nosso cliente, que é o cliente final. Então, você está falando que o funil é essencial para uma empresa, você ter o funil de venda, você qualificar teu cliente, saber o caminho, não saber que, pô, não posso virar em cima do viaduto, senão eu caio. Então, não adianta você perder, às vezes tu perde negociação porque você não tem um funil organizado. Então, por que que o funil, para você, no teu entendimento, por que que o funil é a base do negócio? Tá, ele é a base para você organizar o teu processo de vendas, né. Ah, ok. Então vamos pensar: "Ah, eu não tenho cliente ainda", eu já posso organizar o meu funil para saber que quando esse cliente chegar, aonde ele vai ser alocado. Agora vamos pensar, o funil ele é uma coisa teórica, né, ele não é algo palpável. Ele realmente serve para que você consiga se organizar. Então, não é porque eu tenho um funil de vendas bem organizado que eu vou começar a ter cliente. Uhum. Agora, se eu estou totalmente perdido, a chance de eu não conseguir cliente é muito grande. Então, quando você começa a pensar, o cliente vai por aqui, o cliente vai por aqui, você começa a fazer o quê? Começa a entender a mente do cliente. Cliente. Quando você começa a entender a mente do cliente, você começa a saber que mensagem você precisa passar. Quando você entende que mensagem você precisa passar, só precisa de coragem e ousadia para passar a Uhum. mensagem. E aí vem depender de como você realmente tem os teus canais de vendas. Então, Quando você vai minerar esses clientes, trazer esses exato. clientes. Até porque prospecção, que normalmente é a primeira etapa de qualquer funil de vendas, porque é onde está chegando o cliente, ou estou chegando ou estou buscando. Uhum. Então, o funil precisa estar cheio e tem que ter muita gente aqui em cima, sabe? Tem que ter muita gente. Mas quem que traz esse cliente? É você. Claro. Qual o Né? mecanismo que eu estou utilizando para trazer esse cliente? É que aí pode ser vários canais de vendas, né? Por exemplo, nós temos o canal de venda da internet, a gente tem canal de venda aqui na presencial, aqui em Santa De Catarina, em indicação, isso. Chapecó, tem Isso. indicação. Então, são vários canais de vendas que a gente tem loja online, tem o tráfego pago, né? Então, o Tudo canal isso de são venda. canais para encher o funil. Isso, vamos pensar que o funil é onde você coloca o cliente. Então, quem que é a base? Cliente. Preciso Uhum. ter o cliente. O funil é somente a organização para essas pessoas que chegam e estarem nos lugares corretos e faz você pensar. Eu acho que isso que é o mais importante. Faz você pensar no teu negócio. Porque quando a gente começou, a gente meio que começa sem pensar muito. Uhum. Ah, vou vender, mas vai vender o quê? Ah, esse é o meu produto. Ok, o que que ele faz, o teu produto? Ah, meu produto faz X, Y, Z. O que que o cliente ganha com isso? Porque a primeira coisa que eu aprendi em vendas, assim, que fez a gente começar a vender, foi quando eu fiz um treinamento e o rapaz falou o seguinte: "Tu tem que responder a pergunta do cliente, o que que eu ganho com isso?". E Uhum. você tem que evitar a pergunta: "Tá, e daí?". Claro. Entende? Então, se o funil de venda, por que que ele é essencial? Para um processo de vendas, e vendas já Exatamente. tem que estar acontecendo alguma coisa. Então, se você não tem nada e quer começar por ele, também é uma sugestão, porque você realmente começa a organizar teus pensamentos, entender a cabeça do cliente, como eu falei, e começar a pensar nas perguntas que você fará de qualificação. Então, se tu fosse montar um negócio hoje, você faria o funil de vendas antes mesmo de começar a divulgar o produto? Ou você teria o funil de vendas como já, opa, já estou com o produto, já tenho isso, seria onde que entraria o Ele é uma funil de vendas? ferramenta. É isso que a gente tem que pensar. Ele é uma ferramenta. A ferramenta você usa em alguma coisa. Uhum. Então, primeira coisa, tem que ter essa alguma coisa. Ah, vou comprar um martelo. Para quê? Vou fazer o quê? Ah, vou deixar de bonito pendurar na parede. Ok. Então, é uma ferramenta que precisa ter um uso. E esse uso tem que ser em algo. E esse algo é as prospecções dos seus próprios clientes, né? Os seus clientes. Começa com a prospecção. Então, mas antes da prospecção, então a gente está entrando num outro tema, né? É. Mas assim, só para nós deixar bem clara essa questão. Primeira coisa, você precisa pensar: quem eu vou atender? Que produto que eu vou vender?
A que preço que eu vou vender? Como que eu vou atingir essas pessoas? Uhum. Qual vai ser os canais de contato que esses clientes vão ter comigo? Qual que vai ser a minha abordagem, a minha mensagem? Porque as pessoas vão ter que ouvir alguma coisa, vão ter que ver alguma coisa. Como que vai ser esse contato com esse cliente? E quando esse cliente chegar na empresa, como Como é que eu vou prospecção. qualificar? Ah, entendi. Você entendeu? Então Hã, existe um antes aqui. claro. Ele é uma ferramenta realmente de gestão de vendas, mas precisa existir uma organização e uma chegada de clientes Eu antecipada, acho né. que o funil realmente você vai conseguir funilar, né, É o isso próprio aí. nome diz, é funilando, funilando até chegar no teu cliente que é o como se chama? A persona, né, É. a persona ideal, quem que é o cliente que vai estar comprando, e aí sim você onde vem seu faturamento. Então, acabamos de falar sobre o funil, não sei se tu tem alguma coisa mais para falar, mas vamos pensar o seguinte, como organizar um funil de vendas? Para nós finalizar esse assunto de hoje, porque nós falamos de prospecção, e eu creio que não adianta ter um funil maravilhoso, bem desenhado, bem ajustado, se você também não tem a outra parte, então é uma balança, é um equilíbrio, não sei se seria aí essa palavra, É. mas seria um equilíbrio das coisas, né, das informações. Então vamos pensar assim, já que é um funil, a gente tá essa aula realmente essa podcast sobre funil, a organização da venda, porque ele vai dividir em etapas, né, então ela é como se você desenhasse uma visualização realmente, uma questão visual de como está as divisões em etapas do teu processo de vendas. Então como que nós fazemos aqui? Hoje a gente tem um funil que ele começa na prospecção. Então o que que é a prospecção? Tanto eu ir buscar o cliente, quanto o cliente chegar. Uhum. Quando ele chega, a gente tem uma lista de perguntas que a gente precisa fazer para qualificar esse cliente. Ele é um cliente potencial? Ele é um cliente que faz sentido para a gente? Como eu falei, às vezes o cara nem comprou Sim, a fazenda ainda. Então, extremamente curioso na situação. isso. Então não adianta assim, esse cliente eu sei que vai ficar um congelado. Ah, esse cliente, por exemplo, ele vem e ele trabalha, ele tem galinhas. O nosso negócio, ele é muito formado para o pecuarista na questão de gado de corte, por Uhum. exemplo, gado de leite, ovinos e caprinos. Esse cliente, ao me falar que é galinhas, eu já vou conseguir alocar ele na qualificação do meu cliente lá. Então, o funil de vendas, como que a gente divide aqui dentro, né? Então, eu tenho a prospecção, que é o cara chegando, é muita gente chegando. Costuma-se falar que a internet é a rua mais movimentada do mundo, né? Uhum. Então, pensa, e seria exatamente isso. Se você está num shopping, vamos pensar nisso, né? E o funil é a porta da tua loja. Pensa, as pessoas que entraram ali dentro, entraram dentro do teu funil, né, Uhum. então você tem lá a loja, prospecção, pessoas estão passando ali, passando, passando, entraram, opa, prospectei, captei essas pessoas, entraram na minha loja, e agora? Eu vou conversar com elas, então elas estão a hora que eu comecei a conversar, elas estão na etapa qualificação. Quando elas me dizem: "Ah, eu quero uma roupa para uma festa de final de ano". "Ah, vermelha, branca, amarela?". Opa, tô qualificando ainda. Ela disse: "Eu quero branca". Levei ela para o departamento das Roupas roupas brancas. brancas. O Sim. que que eu estou fazendo? Apresentando. Então aonde que ele estaria no meu funil? Na fase de apresentação. Aí ela vai lá, prova a roupa, Hum. começa a olhar no espelho. Ela está na fase do quê? A gente fala maturação, no amadurecimento, está no desenvolvimento, né. Você pode colocar o nome que você quiser, vamos colocar da maturação ali, né. Eu gosto muito desse termo que até o Caio Carneiro usa e acho que fica bem didático. Aí ela se olhou, você disse que ficou bonita essa roupa, você elogia, a pessoa se enxerga naquilo, então tu tá apresentando e agora maturou. A pessoa diz: "Caramba", começa a dar sinais, começa a falar: Vai. "Gostei, tô indo". Aí você pode entrar, inclusive nós temos aqui a fase da negociação, Exato. onde ela começa: "Mas que preço? Como é que eu Como é que eu pago?". pago? É. Então esse é o cliente, você está na fase negociação, está lá embaixo no funil já. Você vai Agora o que qualificando, qualificando, tá na fase do fechamento. fechamento. Aí chegou na fase do fechamento, tô Uhum. indo no caixa. Ainda não é uma venda, concorda que Não, pode não só é passar o venda quando o cartão. Pix entrar, o cartão entrar, É exato. isso, então essa é a loja. Pensa numa loja, de fato, a pessoa entrou, agora cheguei no caixa, estou na fase do fechamento. É o sim ou não. E na fase do fechamento, inclusive na venda, a gente sabe que a gente não fica mais explicando um monte de coisa. Acabou. É 18 vezes, 10 vezes, à vista, Pix. Uhum. Pergunta fechada para realmente você fechar o negócio. E aí chegou no fechamento, a hora que passou o Pix fez plim, plim. Aí sim o cara é Exatamente. um cliente e ele vai cair num outro funil que se abre, que é o pós-venda. O pós-venda, que depois pode virar uma recorrência, pode virar um cliente futuro, sempre comprando contigo ou não gostou da venda, acabou indo embora. Exatamente. É, Mas fica claro, acho que assim, ficou muito pensando numa claro. loja, né? É, foram 4 divisões praticamente, né, o teu funil de vendas, a prospecção até o fechamento da vendas. E algo interessante tu falou que na hora do fechamento não se fala muita coisa. Muitas vezes a gente deixa de vender, porque a gente quer encher de informação no funil na hora errada. Por exemplo, o cara não chegou no funil, vou falar um pouquinho, Uhum. o cara chegou primeira vez no funil, acabou de entrar no funil, "Ó, faço 18 vezes, faço",
tu já estragou a venda. Tu nem sabe o que o cara quer direito, não sabe o tamanho da área, nesse caso, então você não tem as informações, não qualificou ele para o segundo nível ou para o terceiro nível, e está indo para o nível final. É exatamente essa a ideia, porque você consegue mentalmente saber: "Caramba, eu preciso qualificar". Tu não Uhum, vai já para negociação. E claro. uma coisa que a gente sente muito, que nós falamos muito para os nossos vendedores: "Ah, Rod, o que que eu falo agora para o cliente que sumiu?". A gente pergunta para ele: "Caramba, mas o que que tu já sabe do cliente?". É. Você entende, não tem como pedir fazer algo, uma pergunta, se você não sabe nada. "Ah, qual que é a urgência de fechamento dele?". "Ah, eu não perguntei". Porque às vezes se Errou. tivesse É. tivesse perguntado: "Olha só, qual que é a tua intenção de fechamento desse pedido aqui? É urgente, não é urgente? Como que eu aloco você aqui dentro?". Uhum. "Não, cara, eu preciso disso urgente, já tô cotando em outro lugar". Bom, É você sempre já urgência, não perca talvez. É. tá vendo que as perguntas Uhum. é que realmente Qualifica. mudam o É. negócio. Olha, te realmente entendi. Então, o funil é qualificação do cliente. Dentro dessa É, primeira etapa, da segunda etapa, você tem a possibilidade de conversar com o cliente. Só que isso tem que estar escrito. sim, Por que que tem que estar escrito? Porque às vezes eu, patrão, sei como fazer, mas o meu funcionário, as pessoas que estão ali trabalhando comigo não sabem como que eu trabalho. Então, o funil é qualificação e tem que estar escrito. Nós temos isso escrito. temos. Nós temos desenhado. É, e o mais importante é assim: "Ah, mas eu não tenho como organizar isso". E aqui a gente está falando um desenho, o funil, na verdade, ele é didática para você entender o conceito, mas não é que tu vai fazer um funil na tua empresa e vai desenhar, não é esse sentido, né. Sim. Mas no sentido, por exemplo, eu posso usar um CRM, nós usamos um CRM, onde tem as etapas que a pessoa Uhum. está. Quando nós não tínhamos CRM, quando a gente começou, não tinha dinheiro para pagar um CRM, nós usávamos uma planilha. Aí o que que a gente foi lá? A gente foi lá na planilha e criou os status. Então, que status, que fase, né, nós chamava de fase. A pessoa clicava, tinha aquele botãozinho do Excel, Sim. acompanhamento, desenvolvimento, negociação, pós-venda, você entende? Uhum. Então, hoje existe N formas de você se organizar. Você tem hoje um CRM, você pode fazer numa planilha, você pode fazer num Trello, que é de graça até 10 pessoas. Então, tem várias formas de você se organizar. O importante é entender que o funil é uma divisão realmente das etapas que um cliente passa até ele chegar da prospecção até a venda. Então é exatamente isso, o funil de venda te dá essa total liberdade de saber ou segurança, de Segurança. saber que momento que está o seu cliente. E por que que isso é importante, né? "Ah, é desnecessário". Assim, se você está vendendo bem, vai, sabe, o É, navio vai quando está o mas vento quando forte. o bicho pega. Aí, complicou. Parou de vender, diminuiu, você diz: "Meu Deus, o que que eu faço agora?". Se você está com o cliente anotado no celular, sem Uhum. etiqueta inclusive, ou É, anotado na agenda, tu vai fazer o quê? Para quem que tu já vai é. ligar? O que que você vai oferecer? Surgiu um produto novo, você quer fazer um desconto. Você tá vendo como ele faz o quê? Realmente essa divisão do processo faz com que você consiga ter estratégia de venda para cada etapa. Então, por exemplo, o Uhum. cliente que chegou e desapareceu, porque tem uns cara que são Muito, fantasma, né? muito, é. E some. E Essa é a some. minha É. verdade. O que que eu faço para esse cara? "Meu, eu não tô vendendo, então vou fazer o seguinte, eu vou chamar todos os caras que vieram e sumiram". Mas se você não sabe quem eles são, Uhum. tá entendendo? Você vai Claro. colocar todo mundo num pacote e faz um spam e manda uma mensagem única? Então, o funil de vendas é essa ferramenta que realmente dá essa divisão do processo de uma forma visual, é uma representação, sabe? Você Uhum. realmente consegue ver e consegue criar estratégia para cada uma das etapas, e isso vai te ajudar a passar pelos momentos de dificuldade e depois faz você crescer muito, porque você realmente consegue elaborar mensagens, estratégias, abordagens para os clientes que estão em cada etapa. Exatamente isso. Então tá aí uma aula muito incrível, porque também assim, não adianta você ser maravilhosamente bom na prospecção, se chega às pessoas você não atende bem, ou você nem atende às vezes porque não viu a chamada. Bom, o meu WhatsApp é o maior exemplo. Se eu quisesse hoje depender do meu WhatsApp, vou atender só pelo WhatsApp, tava morto. Toma. Imagina, chega sei lá quantas centenas de mensagens, então você perde o controle. E pensa comigo, o teu WhatsApp quantas vezes já foi bloqueado? Nós não fazemos spam, mas Nossa, pela agora quantidade de cliente. sim, agora há poucos dias, foi o quê? Desse dia da gravação, nós tivemos nosso WhatsApp do nada, no domingo, sumiu. Sumiu. E quantas pessoas já perderam? A gente tem uma colega de trabalho que Sim. tinha todos os clientes só no Whats. É, E o Whats sumiu, perdeu, pifou. E daí? Perdeu o simplesmente. chip. Faz o quê? Já Você tá era. entendendo a importância das É. coisas? Assim, você tem que levar teu negócio com, não diria seriedade no sentido que você não leve a Com sério. profissionalismo. Isso, mas mais organizado. É, Porque, por exemplo, você é um consultor do agro. sim. Onde é que tá teus clientes? É. Quantos clientes você atendeu esse mês? "Ah, não estou vendendo, não consigo fechar serviço". Daí eu te falo: "Olha, mas beleza, quantos clientes você atendeu?". "Ah, então, não sei".
Começou Em por que aí. momento que estão os clientes que você está atendendo? Isso, cara, Caramba, vamos isso é fazer muito uma importante. ação interessante, ligar para os cara que já cotaram, mas é que eu não sei te falar, eu não anoto. Então é isso, ele é uma ferramenta base para que você consiga organizar o teu processo de vendas, para que você possa dizer assim: "Tenho tantos clientes em tal etapa, para esse cara eu Uhum. falei isso, para esse cara eu falei isso, para esse cara eu Tá tudo falei isso". organizado no funil. E aí você vai vender, porque você está organizado, Vai. e se você não vender, você vai buscar informação, o que que eu estou pecando? Os clientes chega e não avança, não vai nem para o orçamento. Opa, pode ser qualificação. A mensagem que você está mandando para o mercado está trazendo o cliente errado. É. Ó, hoje um exemplo, a gente colocou um anúncio de corda bung e o cliente começou a entender que era fio eletroplástico. A gente trabalha com fio eletroplástico? Não vendemos fio eletroplástico. E estava chegando um monte de cliente, ou seja, fui lá e ajustei o anúncio. Por quê? A mensagem estava errada. Sim. Entende que ia entrar um monte de cliente e eu não ia vender? Ia ficar parada E na se etapa ali? e se não tem o funil para descobrir isso, se não tem a organização em CRM no sistema e o funil bem organizadinho com as perguntas certas, não ia descobrir. Tu coloca todo mundo dentro de um bolo só. É, E exato. as pessoas estão em fases diferentes, né? Deixa de vender ouro muitas vezes porque não percebeu que o cliente que chegou estava focado nesse momento, né. Já era o momento do cliente esse e você perdeu o momento e não vendeu. Mas claro que falamos agora para quem já está chegando clientes. É o próximo episódio, nós vamos falar sobre prospecção. Ah, tudo bem, maravilhosa aula do funil de vendas, mas eu que não chega ninguém. Nós passamos por essa Meu fase Deus do céu. de chegar semana inteira 6, 7 clientes. Como fazer uma prospecção bem feita hoje, claro, que é a nossa área que nós temos bastante sucesso utilizando as redes sociais. Você vai ver isso no próximo episódio com Rod Linéia e Rolliston Cordeiro. Estamos aqui para o nosso Empreende no Agro e Empreende Cast, o nosso podcast. Até mais.